Olá, pessoas! Nessa semana vamos fazer mais um Reage a Bal, onde Caio Almendra me conta uma história para ver qual a reação. Antes de eu passar a bola para o Caio, já que eu não sei que história é essa, lembre de, se puder, apoiar o Vira Casacas no apoia.se/viracasacas ou comprar aquela camiseta maneira lá no umapenca.com/viracasacas e, claro, pessoal, seguir a gente em todas as plataformas possíveis e imagináveis. Agora sim, né? Sem mais delongas, amigo Caio, o que me conta? E aí, Selbal, tudo bem? Tudo tranquilo, cara. Estou extremamente curioso. Então, hoje eu vim puxar dois assuntos aí de um hobby que eu tenho, que é ser um historiador militar de esquerda, né? Sem ser aqueles historiadores militares que babam ovo pra fuzil, pra bomba, que babam ovo pra guerra. E aí eu tinha duas historinhas divertidas pra te contar. E aí eu preparei aqui um pequeno textinho aqui pra gente conversar sobre isso. A primeira historinha aqui é sobre a relação entre militares e terra. Uhum. E outro tema que eu acho muito relevante. E aí a história de recompensar os militares com terra. Isso começa na Roma Antiga, isso é implementado por Júlio César. Isso começa uma transformação de poder na Roma Antiga. Júlio César foi, de alguma forma, um reformista, ele acreditava que tinha que se dar mais poder aos nobres que aceitavam se aliar a Roma para aumentar o seu império, mas também aos militares. Então ele passou a recompensar boa parte dos seus militares com terras após o final do serviço, que era de 25 anos, 20 anos, era um tempo bastante longo. E essa prática foi reformada pelo Augustiniano e passou a ter uma relação direta com o colonialismo. A ideia de que, se você colocar o ex-soldado, o veterano de guerra, para ocupar uma terra, ele terá condições de defender aquela terra. Uhum. Então passou a ser uma prática de expansão de fronteiras, de chegada de novas pessoas de um império qualquer a uma borda. E essas pessoas que chegariam seriam veteranos de guerra para serem capazes de defender aquele local. Essa prática passou a ser bastante comum. Durante o tempo feudal, deu uma recrudescida, porque você parou de expandir as terras, mas passou é o que a gente entende como fulano foi um herói de guerra, ele voltou nobre da guerra porque você foi um herói de guerra, mas passou a ser mais incomum no movimento feudal do que na Roma Antiga. E voltou a ser comum na Era Moderna. Não no colonialismo tradicional, da capitanias hereditárias, provavelmente devia ter algum herói de guerra que ganhou uma capitania por ter feito alguma coisa, provavelmente naval. Mas eu queria contar, por exemplo, a história do que vai acontecer nos Estados Unidos, que durante um bom tempo, principalmente após a Guerra de Secessão teve aquela brincadeira, né? Quem lutou a Guerra de Secessão e era branco, a Guerra Civil, desculpa, a Guerra de Secessão. Quem lutou e era branco ganha 160 hectares, quem lutou e era negro ganha 40 hectares. E uma mula, né? A famosa reforma agrária, 40 hectares e uma mula. E aí, enfim, manteve-se esse hábito. Isso foi comum em boa parte do mundo anglófono, não só dos Estados Unidos, mas também na Austrália. Uma das primeiras guerras que a Austrália luta após sua independência é a Primeira Guerra Mundial, e como resultado ela resolve fazer um sistema de soldier settlements, ou seja, de colônias de soldados, de ex-soldados. E ela recompensa boa parte dessas pessoas que lutaram na Primeira Guerra Mundial com terrenos justamente em regiões de fronteira. Recapitulando, por que isso era importante? Porque na região de fronteira é onde tem indígenas, é onde tem pessoas que já moravam ali, foram expulsas e, portanto, vão resistir. Você precisa de um soldado que é alguém disposto a matar essas pessoas. E aí, um dos casos dessas pessoas, contudo, não eram pessoas humanas. Abal, você sabe o que é um emu? O emu, a ave? A ave. Uhum. O emu... O emu foi o que ganhou uma guerra contra a Austrália, tô errado? Exatamente a história que eu quero te contar, dos detalhes da guerra contra a Austrália.
Mas deixa eu só fazer agora, já que falei aqui, cara, é muito interessante essa ligação que tu faz, que assim, ó, normalmente, né, em história, principalmente história do direito, quando tu faz esse link Roma com modernidade, é uma bosta completa, né, porque a galera gosta de fazer, eu sempre brinco que é um trenzinho que sai de Atenas, chega em Roma e quando tu vê, tá em Canguçu. Né, cara? Você diz assim, ó, saiu de lá e chegou aqui. E não tem nada a ver com isso aí, né? Não, o nosso Instituto dos Contratos, o que vem de Roma. Não, né? Outra coisa, outros tempos, outra parada. Mas a relação entre Império Indígena e Fados manteve-se igual. E também uma outra questão, né? Porque eu acho muito engraçado quando eu falo de direito romano e tem essa questão, né, da tomada de espólio de guerra que envolve terras, né? Tu tem aquele negócio do que o soldado pegar no, né, como espólio de guerra, porque como é que tu convence gente pra ir pra guerra? Tu convence eles dizendo, a gente vai lá, vai matar todo mundo, tu vai roubar tudo que eles têm e vai inclusive trazer eles como escravo. E são teus. Né? Esse é o convencimento. Só que essas coisas têm um instituto jurídico para isso aí. Essas coisas eram classificadas como res nullius, né? Eu acho muito engraçado. E res nullius são coisas de ninguém. Diz assim, ó, não, tu pegou e roubou as coisas do outro. Não roubei. Isso são coisas de ninguém. Ah, mas aquela terra tinha uma pessoa em cima. Não. Tinha ninguém, não. Ela é sua agora. O que, na verdade, eu tornei a pessoa ninguém e agora eu sou dono dela e de todas as propriedades dela. E se tu vai olhar no caso de colonialismo, na África, nas Américas, no Oriente Médio, né, cara, aquelas coisas assim, não, eu tomei porque isso aqui não é coisa de ninguém, essa pessoa não podia estar aqui, né, um selvagem, não é um civilizado, então agora é sua, né, não tem problema, você ocupou. Olha a ideia de ocupar, né, cara, tu pega ali e fala assim, ó, não tinha ninguém, agora é minha, né, só que tinha. O que acaba acontecendo com a Austrália é que haviam aborígenes, que foram muito dizimados, mas o que ainda tinha em grande quantidade eram os emus. E aí eles passam a ser um problema constante da vida dos soldados que viraram fazendeiros na Austrália, até que em 1929 estoura a crise de 29 e você tem um problema de circulação de mercadoria. Em especial, a Austrália produzia muito trigo. E o governo vira e diz, olha, a gente vai subsidiar vocês produzirem ainda mais trigo. O jeito de superar essa crise econômica é subsidiar vocês produzirem ainda mais trigo. Então os caras foram lá e expandiram ainda mais a fronteira agrícola deles. E os pobrezinhos dos emus, que são os segundos maiores aves do mundo, parente do casuário, parente da avestruz, todos esses, a ema, são todos parentes entre si. Os emus começaram a ficar incomodados. Infelizmente você já sabe a história da guerra, mas os detalhes são sempre pitorescos, capciosos e relevantes, pitorescos. Havia uma população lá de dezenas de milhares de emus. E o que eles começaram a fazer com esse crescimento por conta do subsídio para superar a crise de 29? O que os emus começaram a reagir foi, olha, você está expandindo aqui, você tem pouco dinheiro para expandir, então você coloca arame farpado de baixa qualidade, eu destruo, você colocou, dia seguinte eu vou destruir, você morou meu rio aqui, eu sou grande, eu destruo isso aqui, e imediatamente após o emu destruir o arame farpado, o resultado seguinte vinham os coelhos. O emu não exatamente come trigo em grande quantidade, ele abria para pegar a água que os caras usavam, e o resultado seguinte vou comer o coelho vinha e comia tudo. Então, no final das contas, essa é uma guerra colonial, por assim dizer, que lembra todas as demais guerras coloniais, apesar de serem feitas por seres humanos não humanos. E aí, em 1932, se adiantou o assunto, a Austrália resolve declarar guerra aos emus, mandando um destacamento. Isso é importante, né, cara? Porque assim, quando a pessoa diz declarou guerra aos emus, o negócio meio, o governo declarou guerra contra a dengue. Não é a mesma coisa. Isso aqui a gente tá falando de exército, né, cara? Tá falando de soldado. O ministro da Defesa, Sir George Pierce, fez uma comitiva, escolheu a arma típica para matar os emus, que eram caminhonetes com uma metralhadora montada atrás. Então, havia uma arma especial para tal, desenvolvida para tal,
que pra gente pode parecer uma coisa muito comum, mas que na verdade era um grande desenvolvimento tecnológico. Você pensar que em 1932 o carro era relativamente recente, então, enfim, era um desenvolvimento novo em termos de guerra, e levou 2 destacamentos, inclusive colocando o Major Gwynedd Perth Winnie Albert Meredith, da 7ª Artilharia Pesada da Artilharia Real Australiana, como o responsável pela guerra aos remus. Ele levou 10 mil cartuchos de munição e coisa de 200 homens para o seu primeiro combate. E o resultado foi nenhum morto humano, 2 mortos entre os emus, porém os 2 caminhões bateram, quando estavam perseguindo os emus, bateram numa pedra, viraram de lado, etc. A primeira batalha foi considerada uma grande derrota para os seres humanos. Ah, que excelente, cara. Depois que as tropas se retiraram, os emus voltaram às plantações. A tática dos emus era uma tática também bastante comum entre guerras de guerrilha, porque logo que eles ouviam os tiros, eles fugiam, se espalhavam. Assim que eles percebiam que os soldados tinham ido embora, eles retornavam para a mesma região, mais ou menos sem nenhuma grande mudança, sem nenhuma grande perturbação da ordem dos emus. O que acaba acontecendo depois é uma segunda campanha. Porque os fazendeiros ficam putos de terem morrido tão poucos emus e resolvem mandar o seu segundo destacamento, que começa no dia 13 de novembro de 1932. Ele teve um sucesso inicial porque ele matou 40 emus ao longo dos primeiros 2 dias. No entanto, o sucesso acabou sendo bastante limitado, porque o Major Meredith foi chamado de volta 10 de dezembro. Em seu relatório, ele afirmou ter abatido 986 emus, gastando 9.860 balas, uma taxa de 10 balas para cada emu abatido. Considerando que eles tinham levado 100 mil balas para lá, eles conseguiriam matar 10 mil emus. A praga era considerada, ou seja, o excesso de emus era considerado na casa dos 20 mil. Então era um relatório pedindo para mandar mais balas, porque os emus eram muito difíceis de ser acertados, apesar de serem aves gigantescas e extremamente desengonçadas. Durante os próximos 6 meses, eles conseguem matar emus e por aí vai, até recompensar. Porém, a guerra é conhecida como um grande fracasso da história militar australiana, porque nada conseguiu fazer com que os emus acabassem. Os emus continuaram em grande quantidade, matar 1.000 emus não foi suficiente, menos de 1.000 emus não foi suficiente para acabar com a praga. O que efetivamente acabou com a praga foi recolocar as fazendas no tamanho correto e botar um arame farpado mais reforçado no seu lugar. Cara, essa história é fantástica. Eu não conhecia os detalhes dela, mas sempre, né, que tu dá uma olhada assim, coisas curiosas e tal, aparece essa guerra dos emus. Agora, assim, foi uma aula para Ho Chi Minh, né, cara? Tu imagina assim, todo, né, olhando todas essas táticas de guerrilha, né, e voltar, e espera, e recuos estratégicos dos emus. É uma coisa linda de se ver, cara. E o princípio básico de que eu tenho o terreno a meu favor, né? Porque uma das grandes táticas dos emus nessa história não era simplesmente fugir na campina. Eles passaram a perceber, ou instintivamente faziam isso e por aí vai, que quando eles tinham medo, eles subiam montanha acima. E aí o problema deles subirem montanha acima é que a caminhonete tinha muito mais dificuldade de subir montanha do que o emu. Então, se os emus se espalhassem morros acima, montanhas acima, eles saíam da linha de tiro imediata. 2, por eles estarem se espalhando e por aí vai, você não conseguia enfrentá-los. E aí, seu Abal, eu tenho uma segunda história ligada à guerrerrilha também. A guerrilha de emus? De novo, mais uma? Não, a segunda história não envolve emus, infelizmente. Não, mas é muito bom, cara. Traz teus tanques pra cá, Yankee de merda, né, cara? Não vai funcionar esse terreno. É a mesma coisa, velho. E até hoje você tem uma liberação muito grande de uso de armas por australianos, né? Eles têm uma grande quantidade de armas liberadas no campo e por aí vai. Tem uma flora, tem uma fauna bastante hostil, né? Emus, entre outras coisas, eles não matam ninguém. Imagino que casuar é um animal um pouquinho mais violento, né? Emu não parece que seja exatamente, tem um grande número de mortes de emus, mas é o padrão
do mercado dos fazendeiros australianos é você ter armas, e entre outras coisas existe uma reserva de armas para contenção de emus na casa de 500 mil tiros, que é liberado a fazendeiros australianos para conter a praga dos emus, que, coitados, estavam lá na terra deles até que chegou esse invasor, e tudo que eles puderam fazer foi resistir. Gente, se vocês quiserem achar mais engraçada a história ainda, dê uma olhada no emu numa foto. Ele nada mais é que uma mistura de uma avestruz com uma ema. Todo esse embate deve ter sido absurdamente ridículo, você chegar numa grande rebanho de emus fazendo nada, atirando e não acertando. As mães australianas levando o filho pro trem, assim, chorando. Se protege dos emus, meu filho. Perdemos mais uma batalha contra os emus. E a segunda história que eu queria te contar, Abal, que é meio conectada com essa, envolve outra história de guerra também, mas é no pós-Segunda Guerra Mundial, não no pós-Primeira Guerra Mundial. Envolve um senhor chamado Samuel Cummings. Sabe quem é? Esse é nome de ator pornô, cara. O nome desse, não. Né? Sam Cummings. E se alguém do Vira Casaca quiser estudar melhor sobre isso, eu li essa história e muito mais outras coisas interessantes num livro chamado Gun Control, do Sr. Drill McKevitt, M-C-K-E-V-I-T-T. Eu não sabia a grafia de cor. Mas então, o Sr. Samuel Cummings nasceu em 1927, na Filadélfia, na Pensilvânia. E com 5 anos de idade, ele comprou da American Legion, a Legião Americana, uma metralhadora Maxim. Segundo ele conta, né, ele também era um pouco fanfiqueiro. A família comprou uma metralhadora Maxim desativada, não funcionando. E a família dele, na época, era muito rica. A Maxim, Caio, desculpa. A Maxim é a metralhadora era do Django, né? Que era aquela giratória lá. A cena final é aquela metralhadora, pega, né? Não do Django novo, gente. O pessoal que esteja se perguntando, mas eu me lembro. Não, o Django, o velho, né? O velho. Era uma arma do século XIX, a gente está falando do início do século XX também, né? 1927, que ele nasce. E a família dele, ele era rico de nascença, mas a família dele perde muito dinheiro com quase toda a riqueza com a crise de 29 e passa a se tornar uma família de classe média. Com 5 anos de idade, em 1932, então ele ganha essa arma e ele passa a ser fascinado por armas daí em diante. Samuel Cummings, entre outras coisas, ele conta que desmontou e remontou essa Maxim pelo menos 2 vezes ao ano durante toda a sua adolescência, toda a sua infância e adolescência. Claro que, repetindo, ele era um grande fanfiqueiro e por aí vai. Aí, quando ele, tendo esse fascínio por armas, logo após a Segunda Guerra, ele não teve idade para participar da Segunda Guerra, né? Porque quando a Segunda Guerra acabou, ele tinha 18 anos. Ele vai servir no Fort Lee, na Virgínia, onde ele se torna um grande especialista em armas. Um armeiro, ele desmonta todas as armas, ele faz a manutenção e por aí vai. Ele sempre foi muito fascinado por essa parte tecnológica das armas. E aí, quando ele sai de lá, ele vai parar na CIA. E aí ele vai parar na CIA, ele vai parar na espionagem americana, porque ele tinha capacidade, naquelas fotos antigas, granuladas, feias e por aí vai, ele tinha capacidade de reconhecer com pequeniníssimos detalhes que arma era. Então servia para... passou um avião pela Coreia fotografando gente. Ele vira e diz, esse armamento aqui é tal. Passou um avião não sei onde, em qualquer lugar que os Estados Unidos estivesse envolvido, ele teria uma facilidade para identificar em fotos muito ruins que armas estavam ali. E ele fica um tempo na CIA, e aí quando ele sai, ele resolve enriquecer. Na faculdade, assim, quando ele sai do Fort Lee, quando ele sai do exército, ele aproveita o GI Bill, que é a lei de o que vamos fazer com esse bando de reservistas, né? O que vamos fazer com esse bando de gente que lutou a Guerra Mundial, também conhecido como Lei John Rambo, né? É uma preocupação desde Thomas More. Se você vai ler lá o Utopia, no começo do Utopia, ele tinha uma preocupação muito grande de o que diabo eu vou fazer, o que diabo o Estado vai fazer com as pessoas que lutaram uma guerra e voltaram para cá, né?
e tem que ser reintegrado. Então o GI Bill foi uma preocupação disso, e uma das coisas que previa era a universidade gratuita para todas as militares. Ele não foi um milico da Segunda Guerra, mas ele se aproveitou do GI Bill para fazer faculdade. E na faculdade ele foi para os Estados Unidos, fez uma viagem para a Europa, e lá ele percebeu como é que estava a Europa na década de 50, final da década de 40, década de 50, que ele dizia, era uma maravilha. Você olhava uma arma, você andava pelo campo e encontrava uma arma no chão, provavelmente até com as digitais de Hitler nela. Você olhava, virava uma outra montanha e você encontrava um tanque que você tinha a impressão de que se você desse uma chupeta, opa, ele saía ligando. Outro tipo de chupeta. Outro tipo de chupeta no tanque, Abal. Se você botasse a bateria ali, o tanque saía andando. Porque após a Segunda Guerra Mundial existiu uma grande quantidade de armamento da Segunda Guerra Mundial que nunca foi recuperado. Os governos locais começaram a recuperar só para não ficar rolando no chão. Só para uma criança não tropeçar e morrer. E você começou a ter as primeiras regras de controle de armas na Europa. De evitar que uma pessoa pegasse o fuzil que estava no chão ali e fosse fazer merda logo acolá. Então você tinha uma grandíssima quantidade de armas em estoque na Europa que não tinha nenhuma utilidade. E aí o cara disse, porra, vou ficar rico de novo. E ele criou uma empresa chamada International Armament Corporations, Inter-Arms, em 1953. E construiu uma sede na Virgínia, em Alexandria, na Virgínia. Que, de novo, é muito perto da CIA. E isso vai ser relevante na história porque, enfim, ele foi trabalhando para espionagem, ele identificava foto, ele foi lá, ele montou essa empresa do lado da CIA. Tudo tá me cheirando até aqui, cara. Talvez eu me engane aqui no meio da história, né? Mas tudo tá me levando esse cara a ser um senhor das armas. Né? O filme lá que tem, que é uma história parcialmente verídica, é basicamente isso aí, né? O cara foi no final da Guerra Fria e disse, o que vocês vão fazer com tudo isso aqui, né? Não tem mais o que fazer, dá pra mim que o Tato vende aqui. Tá arrumando pra isso aí. Sim, a história dele acaba sendo essa. Antes dos 30 anos, a Inter-Arms, a empresa dele, era a maior empresa de armas do mundo. O que era muito impressionante porque ele não fabricava nenhuma arma. Qual é a história disso? O que tem por trás disso aí? As empresas tradicionais de armas americanas, a Colt, a Winchester, Hamilton e por aí vai, fabricavam armas para esporte e tinham armas para consumo interno e tinham inclusive uma prática, uma propaganda de dizer que os Estados Unidos sempre foi um país de armas, mas falava de uma coisa de tradição. A propaganda era meio cigarro Marlboro ali, tinha um cowboy e por aí vai, e a fronteira e tal. E as armas custavam na casa das poucas centenas de dólares, 150, 200 dólares, lembrando que dinheiro na época valia muito mais. O que o Samuel Cummings faz cara, eu vou, para começar essa empresa, em 1953, eu vou alugar um galpão aqui com o dinheiro que eu juntei, de trabalho, militar, exército, blá blá blá. Ou não se sabe de onde veio o dinheiro dele, exatamente. Ele ia para a Europa e dizia, $2.000, quantas armas você me dão? E muitas vezes se dava fuzil da Guerra Fria, da Segunda Guerra para ele, na casa dos 50 centavos, dos 75 centavos por fuzil. Porque era coisa por terra, era sujo e por aí vai. Então ele trazia essas coisas de volta para o galpão dele, contratou um monte de gente que ele fazia o que ele chamava de esportificação de armas militares. Ou seja, ele limpava, pintava e dava uma cara de produto novo, cheirinho de loja, cheirinho de pinheiro dentro da arma e vendia para o mercado americano. Outlet. Vou fazer um outlet. Outlet. Com um detalhe a mais que ele ainda tinha umas propagandas, a forma de propaganda mudou, porque deixou de ser essa coisa tradicional e ter e é uma coisa de pai para filho, a ideia de passar de pai para filho, a ideia que passa uma coisa só e por aí vai, e passou a ser, é baratinho, tenha pra caralho. Por que você não junta arma pra cacete já que é baratinho? O que tu tá fazendo ali com esse dinheiro? Não tá fazendo nada, compra arma, porra. Por que você vai comprar uma Winchester nova de 150 se você pode comprar 15? Que delícia. Armas usadas pelos alemães pelos mesmos 150. E ele passou a vender com essa lógica. E ainda por cima a propaganda dele, cara, eu até tentei buscar aqui, porque estava no meu Kindle, até tentei buscar na internet. Elas eram, que para hoje, seriam de um mau gosto terrível.
Porque elas só faltavam dizer assim, a arma que enfiou no cu de Hitler. Oh, meu Deus. Mas eram as coisas era horroroso. Assim, tinha os racismos, principalmente as armas que ele comprava na África e na Ásia, que eram outros 2 lugares onde teve grandes frontes. Então você juntou uma grande quantidade de armas também. Lá pelas tantas ele passou a recolher desses locais também, saiu da Europa e passou a pegar a África e a Ásia. E tudo mandando para os Estados Unidos, tudo baratíssimo, com essa propaganda em massa, e ele passou a vender pelo correio. O que na época ainda era legal. E ele se tornou, antes dos 30 anos de idade, um dos homens mais ricos do mundo, o mercador de armas mais rico da sua época. E aí, bom, o resultado. Ele se torna um grande operador de logística, para você vender coisas via correio e por aí vai. Ele estuda sobre Sears, que era a empresa que mais vendia pelo correio que existia. Gera uma gama de pessoas imitando o modelo dele. Inclusive, acho que essa abertura para o mercado da África e da Ásia não foi ele que fez. Outras empresas começaram a comprar de lá e ele virou e disse, porra, se esses caras também juntaram, ótimo. Mas também começou a gerar, Bal, uma grita. Porque você estava oferecendo para o mercado interno americano um produto que era barato demais, que não consumia trabalho nenhum e que competia com uma indústria essencial, com uma indústria estratégica. Uhum. Então os Winchesters, Hamiltons, Colts e por aí vai começaram a bater no Departamento de Estado americano, começaram a bater no Congresso e dizer, proíbe esse cara tá fazendo minha empresa falir. Eu não consigo competir com um rifle a $10. Eu faço a 150. É impossível competir com Fez o Elon Musk com os carros elétricos chineses. Diz, não. Se entrar aqui vai me fuder. Não faz isso aí, cara. Exatamente. Protecionismo básico, clássico, né? Ok. Exatamente. E na época, não tinha muito forte um movimento anti-armas. Claro que havia uma Eu imagino. Pra te poder comprar, né, 10 fuzis pelo correio, eu imagino que não deveria ter tanto problema assim. E não tinha tanta cultura de arma, não tinha tanta morte com arma. Também não tinha tanto uma cultura de arma, porque não era um problema social tão endêmico, não sei o quê. Tinha uma política muito de controle de quem tem essas armas. Mas não exatamente uma política de, não, tem arma demais entre brancos. Entre imigrantes era uma questão, e por aí vai. E Deep South, assim, Jim Crow. Se eu fosse negro e tivesse uma arma, você estava fudido. Mas, no todo, não havia do tipo um monte de branco tendo arma e atirando em escola, como acontece hoje em dia por lá. Então, não tinha exatamente um movimento civil organizado, um movimento social sobre o assunto. O resultado é que Colt, Hamilton, Winchester, etc., são obrigados a montar um movimento anti-arma. Não. Eles, antes de ter a NRA, eles fizeram um movimento anti-armas. É isso aí. Tá bom. Antes de tudo, eles começaram a fazer um lobby para a proibição de armas. A primeira coisa que eles conseguem aprovar, um dos argumentos deles é que as armas eram de baixa qualidade. As trazidas da Europa e por aí vai. O que é mentira. Porque uma arma que você vende para o mercado interno não precisa acertar. Uma arma que você vende para uma guerra tem que ser de boa qualidade. Então, o grau de rigor que os licitantes da Segunda Guerra Mundial davam para o rifle que era vendido ali era muito maior do que o grau de rigor que a Colt dava para fazer um rifle de caça para matar um servo no interior de sei lá onde. Então, eles tiveram que montar ali. Uma das pessoas que eles chamaram para isso foi Kennedy. Kennedy, na época... O pai. Não, o filho, na época, no Congresso. A gente está falando da década de 50. Foi quando o pai dele chegou para ele e disse, filho, o que tu quer de aniversário? Tu quer um pônei? Tu quer uma mansão? Ele disse, não, eu quero ser senador, né? Então tá bom, né? Porque nessa batalha eu tô com o Nixon, mas tudo bem. Qualquer um que odeie Playboy, eu costumo apoiar. Naquele ponto, pelo menos, eu apoio. Tem uma divergência aí, acho que tem uma função ter um Playboy. Um Playboy não. Um cara... Não, um cagão. Tá. Um cagão, tipo Trump, assim, porra, tu vai fazer guerra contra o Irã, caralho, cara, pô, uma trabalheira essa merda. Deixa assim. Não nada disso, deixa assim, tipo, contra a Ucrânia, deixa assim. Enfim, e ele tenta fazer passar a primeira lei proibindo esse tipo de coisa, e não passou essa lei. A lei que foi passar um tempo depois foi proibido vender arma via correio, você tem que ser maior de idade.
que existe até hoje, e principalmente a razão disso é porque os estados legislam sobre si, mas tudo que passa na fronteira de um estado para o outro é de responsabilidade da federação. Logo, proibir via correio é possível porque passa de um estado para o outro para chegar, então a gente proíbe isso aqui. Foi uma das primeiras leis que esse lobby conseguiu passar. Mas uma das razões desse lobby ter dado errado é porque, na verdade, havia um interesse do Departamento de Estado americano que o Samuel Cummings fizesse o que ele fez. Daí fica a grande pergunta se ele não era, na verdade, um empresário da CIA, como aconteceu com outras pessoas. Uhum. Porque havia uma avaliação do Departamento de Estado americano que excesso de arma na Europa, mas em especial na África e na Ásia, era um problema. Porque se tivesse arma demais, movimentos anticoloniais, movimentos comunistas, se você pega ali a Europa estava dividida em dois, você tem um monte de arma na França, tem partido comunista na França. Se você pudesse pegar um partido comunista francês, italiano ou alemão ocidental e andar pelo campo ali, achar um bando de fuzil e guardar, você poderia ter um processo de intensificação das guerrilhas europeias. Também tinha muita arma na Espanha, boa parte das armas que ele trouxe foi da Guerra Civil Espanhola. Mas isso fica ainda mais descarado quando a gente está falando que alguns frontes de guerra da Segunda Guerra Mundial eram colônias. Uhum. Então o Departamento de Estado americano já sabia, olha, colônia europeia vai dar errado, a Europa vai ter que, até o final do século, vai ter que ceder todas as colônias na Ásia e na África, e a gente tem que fazer isso de uma forma que esses países não se tornem comunistas. Sendo que a gente não pode alienar os países europeus. Esse sempre foi a lógica de longo prazo do Departamento americano durante a Guerra Fria. Como é que eu faço os países europeus desistirem das suas colônias, só que também como é que eu construo uma pós-colônia que seja do bloco capitalista e não do bloco comunista. E eles sempre tiveram essa estrutura. Não é como se eles fossem anticoloniais. Dependesse dele, 1950 estava ótimo. Porém, eles sabiam que aquilo não daria certo. E eles sabiam que quanto mais armas tivessem naquelas sociedades, pior seria. Então hoje se sabe que a lei do Kennedy não passou, porque o Departamento de Estado foi ligando para senador por senador e disse, não passa, não passa. Eu quero essas armas todas saindo da Europa e vindo para cá. Eu quero todas elas na mão dos meus civis, porque, entre outras coisas, essa é a parte mais curiosa também. Eu desconfio dos meus tenentes. Eu não posso ter um excesso de armamento na mão dos meus militares sem ter um controle, não sei o quê. Então eu não vou comprar pessoalmente, até porque eu não tenho esse dinheiro. A população tem mais dinheiro, porque era a época do baby boomer, né? Tem mais renda disponível para a população, crescimento da indústria americana, e uma preocupação do tipo, se eu ficar enchendo meus armazéns demais também, uma hora algum desses armazéns aí vai ter 10 comunistas dentro e vai dar merda. Vai ter gente querendo sumir com essas armas, eu tenho que ter um controle maior, eu não posso ter tantas armas assim. A gente está falando de milhões de armas de fato, né? A gente está falando de uma quantidade completamente estapafúrdia de fuzis que foram usados durante a Segunda Guerra Mundial. Então, por conta disso, fica a dúvida, a eterna dúvida, se Samuel Cummings era um agente da CIA que foi dada a ordem de ficar rico com uma empresa que fizesse isso, ou se ele simplesmente, os interesses dele convergiram com os interesses do Departamento de Estado americano de sumir com as guerras, com as armas que estavam, armas bélicas, ou seja, não era fuzil não era espingarda de matar passarinho, que poderiam ser utilizadas em lutas anticoloniais na África, em lutas anticoloniais na Ásia e em guerra em guerrilhas comunistas nos Estados Unidos. Caralho, cara, eu não sabia dessa aí. Essa aí eu não conhecia. Velho, como tem essas histórias de envolvimento da CIA nesses bagulhos, velho? Porque até essa do Senhor das Armas, que é um puta filme, né, cara? Nicolas Cage, né, velho? Porra, né? Do caralho. Também chega no finalzinho e os caras, solta o mano aí por causa que, né, a gente precisa dele pra certas coisas que a gente não pode fazer. Cara, eu não conhecia essa aí mesmo. Não conhecia, cara. Tá, mas e depois daí ficaram todos os Estados Unidos cheios desse armamento ali por mais uma caralhada de tempo. Sim. E pior, se criou uma cultura de colecionador de armas. Essa ideia do CAC que a gente tem aqui é neta do Samuel Cummings, que virou e disse, não é você ter uma arma para proteger sua casa, é você ter um estoque de armas em casa. É você ter um pequeno arsenal em cada casa. É você não é ter uma arma, é você ter uma coleção de 10, 15, 20 armas. Então, essa é a continuidade. Você falou do Senhor das Armas, tem outro filme que conta uma história muito parecida,
que eu quero usar de epílogo para esse episódio. Maravilha! Que é um filme do Todd Phillips, que veio antes do Coringa. O filme que ele dirigiu antes do Coringa, chamado Cães de Guerra. Ah, sim, que é com o Jonah Hill e agora não me lembro quem é que é o outro. E o Miles, do Whiplash. Ah, sim, isso aí. Eu assisti também, é bem parecido mesmo, cara. É um filme bem parecido. Bem parecido. É uma história real. E só contando pro público que não entendeu, não sabe, é uma história real que começa com arte. Foi transformado do filme a partir de um artigo da Rolling Stones, apesar do caso ser explodido. E aí dá pra contar resumidamente o que acontece com essa história. São dois moleques também, tipo, assim como o Samuel Cummings ficou rico antes dos 30, eles também queriam ficar ricos antes dos 30, eram dois moleques da maromba. O filme retrata um como gordinho, mas os dois eram do tipo, dois maçarandubas boloides que consumiam quantidade maluca de cocaína e maconha o dia inteiro. Da Flórida, pra ser ainda mais claro, da Flórida. E eles... começa a acontecer ali durante a guerra do Iraque muita crítica como o Dick Cheney e o Donald Rumsfeld estavam enriquecendo seus próprios amigos da indústria armamentista. Não! Que isso? Eles nunca fariam isso. E você começa a ter a ideia de que, cara, a gente começou a perceber que é uma concentração de renda muito grande nessa história de indústria bélica. Porque todos os contratos de fornecimento, todas as licitações são muito bilionárias, são muito caras. Você não tem o pequeno empresário, o empreendedor mesmo, o small business owner, tipo, eles nunca chegam e por aí vai. Então você criou um tipo de licitação que você dava espaço para pequenos empresários de venda de armas e equipamentos. E o resultado prático é que esses caras compravam arma que tipo sobrou no armamento da polícia, sobrou do não sei onde e revendiam para o próprio governo. Eles compravam equipamento militar sobressalente dos Estados Unidos e vendiam para os Estados Unidos. E em dado momento, eles tiveram um grande contrato que eles queriam, que era a Beretta, que era fornecer... você acaba tendo que fornecer, por conta do imperialismo americano, para você oferecer para guerrilhas internas do Iraque, não sei o que, você fornecer arma que eles conheçam. Então você tinha que fornecer arma da época soviética, que eram as armas que vendia-se mais por ali. E você tinha produção disso na Itália durante uma época, você tinha produção disso em alguns lugares, e por aí vai. O tipo de bala, né? E por aí vai, eles pegam um contratão. E eles não têm. Eles acham, tipo, primeiro a gente consegue o contrato, depois a gente acha as armas. E aí a forma que eles acham as armas é na Albânia. A Albânia, para quem não conhece a história do roxraísmo, foi um dos países comunistas com revolução comunista tardia. E que, vendo o comunismo em retrocesso, fugindo, em retirada, tem como uma das suas respostas eu vou encher o meu país de bala. Eu vou comprar todas as... Antes do Senhor das Guerras, no final das contas, antes de ter gente mandando para a África, não sei o quê, já ali na década de 80, você tinha muito tiro sendo colocado e armazenado em galpões na Albânia. Também muitos vindo da China. A China luta umas guerras completamente desnecessárias, absurdas, durante o final da década de 70 e início da década de 80, inclusive apoia os Estados Unidos na guerra União Soviética e Afeganistão, vai contra o Vietnã, faz algumas coisas bem pouco comunistas, por assim dizer. E aí um dos seus resultados também é ter um excesso de produção militar que ele vai e exporta para a Albânia. E aí qual é o problema? O governo americano queria que esses tiros saíssem da Albânia. Queria que essas armas não ficassem de bobeira nos Balcãs, na década nos anos 2000. Queria, inclusive, reduzir a quantidade de armamento chinês disponível por aí. Tal qual na história do Samuel Cummings. Eu quero diminuir a quantidade de bala que tem nessa região. Só que passou-se uma lei, depois do massacre da Praça da Paz Celestial, dizendo que os Estados Unidos não poderiam jamais utilizar comprar uma bala de fabricação chinesa. E aí, os dois caras viram e dizem, o que a gente faz? A gente pega esses tiros aqui, a gente contrata um bando de albanês, a gente reensaca eles, porque o tiro não veio escrito de onde veio, a gente reensaca eles, se for o caso de dar uma raspadinha no fuzil, se for o caso de dar uma raspadinha na coisa, a gente raspa, e reembala e manda para os Estados Unidos de volta. Enfim, esta bosta é descoberta lá pelas tantas, alguém denuncia que isso estava acontecendo, quem? Provavelmente o fornecedor militar que perdeu a licitação,
denuncia e os dois são presos. E aí, quando são presos, é aquele caso meio Elon Musk, assim. O consumo de droga, o fato dos caras gastarem tudo que eles tinham em prostituta no final de semana, e por aí vai. Um deles, inclusive, era DJ, o que já indica um hábito de relação com vida noturna bastante curioso. Não tinham nada na cabeça, tinham feito isso e foram presos do nada. No final do livro dos caras, um dos dois escreveu um livro de memórias, daí fazendo um filme, que é bastante romanceado, comenta, cara, o Pentágono sabia. É claro. Montou uma licitação por uma quantidade de tiro que não havia no mundo livre, que não havia fora de sanção. Todo mundo sabia que o objetivo dos caras era que a gente fizesse isso. O Pentágono sabia e a gente foi boi de piranha, foi ser preso por fazer o que o Pentágono queria que a gente fizesse, que era tirar a arma de uma região e mandar para a guerra do Iraque. Fantástico, cara. Fantástico. Caio, contratei uma história, depois tu me disse que ia ser 2 e eu ganhei 3. Tá ótimo. Tá excelente. Porque eu achei que essas 2 últimas histórias eram conexas. Pô, muito. Mas o final da brincadeira, o final da história era para falar sobre essa relação entre militares, né? Uhum. Armas e terra, e luta anticolonial e por aí vai, né? A primeira história dos emus é justamente a gente tem que botar militar armado para evitar que os indígenas venham aqui. Só que os emus não podiam pegar a arma dos caras e lutar contra, né, coitados? Sim. Até eles desenvolverem o polegar opositor, eles estarão nessa desvantagem. Mas a história seguinte era justamente sobre isso, né? Tipo, se a gente precisa manter uma relação colonial e por aí vai, a gente precisa desarmar. E uma tática para desarmar é justamente fazer meu povo consumir. Não é como se fosse dar nada errado. Não é como se a cultura americana de armas, de controle de arma americano, causasse qualquer problema para os Estados Unidos hoje em dia, né? E agora a gente chega onde tá. Perfeito. E agora a gente chega onde tá. Perfeito, Caio. Muito obrigado. Gostei demais. Gostei muito das histórias. A primeira eu já tinha uma noção, mas a segunda ali me pegou no contrapeça. Eu já não sabia mais, não. Recomendo muito esses 2 livros, né? A biografia desse cara do Cães de Guerra. Do Cães de Guerra. Recomendo esse filme, Cães de Guerra. Mas recomendo esse Gun Control do Drew McKevitz, que, poxa, cara, é super engraçado, assim. Esse personagem histórico é muito doido, né? O cara que sai da CIA pra ficar rico vendendo arma, porque a CIA quer que ele venda arma. Mas essa história também de, Colt, Hamilton, Winchester criarem um lobby anti-armas porque precisam proteger anti-armamento civil, né? Porque precisam proteger o armamento militar deles. Eles querem continuar fornecendo arma militar para eles. Eu achei bastante emblemática, assim. Querido. Fantástico. Até a próxima. Até a próxima. Tô com saudade de ter uma almendra, reage aí. Quando é que você vai me contar uma história? Eu vou fazer uma. Eu vou bolar uma ali pra contar pra ti, então, alguma coisa bem esquisita. Tu quer plugar aí o teu Substack, Caio? Quer fazer um merchan? Tu tá meio parado. Eu tô com vergonha de plugar meu Substack, eu ainda não consegui terminar aquele texto do Fábrica de Massais. Mas isso são boas notícias, assim, é porque eu também tô batalhando aí pra escrever um livro. Olha aí, ó. E aí, quando isso rolar, a gente pluga isso aí. Então tá maravilha. Caio, obrigado pela história. Vamos dar um tchau pra galera. Tchau, galera, pessoal. Casaca, foi um prazer. Em té.